Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Boa noite a você, ouvinte que está ligado na Universitária pelos 870M do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de noite de quarta-feira sou eu, Augusto César, hoje acompanhado do Paulo Emílio. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto. E no programa de hoje você confere mais um boletim especial da série A Copa do Mundo. No quadro Um Gol para a História, vamos acompanhar uma narração emocionante de um gol do Nilton Santos, que completaria hoje 93 anos. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Vamos começar falando sobre o Vila Nova. A equipe colorada acabou empatando esse último jogo em um duelo sem gols contra a Ponte Preta no estádio Serra Dourada. Apesar da falta de gols, a partida ficou marcada pela lesão de Matheus Anderson. Exatamente, Paulo. O jogador do Tigrão acabou se machucando no duelo contra a Macaca aos 25 minutos do segundo tempo. Matheus caiu sozinho no gramado e saiu da partida chorando, sendo substituído por Joãozinho. Entretanto, os exames médicos apontaram apenas um pequeno estiramento no ligamento colateral médio do joelho esquerdo. Apesar de ser um nome difícil, não foi uma lesão séria, e o atleta deve ficar de fora apenas do duelo contra o Oeste, que vai ser disputado nesse sábado. Pois é, Paulo. Se tudo ocorreu como esperado, o jogador deve voltar aos treinos na semana que vem e deve ficar à disposição para jogar contra o Coritiba fora de casa no dia 25. O goleiro Matheus Pazinato ressaltou em entrevista coletiva a importância de se conquistar pontos fora de casa durante a disputa da Série B. O atleta colorado ainda comentou sobre a dificuldade do torneio e a força dos elencos. Todo mundo sabe que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e que a gente precisa pontuar. Temos 2 jogos fora agora que são muito difíceis, né? O Oeste, que está tentando uma reabilitação no campeonato. O Coritiba, que também tem um dos elencos candidatos ao acesso, né? Isso é inegável. Como o campeonato é um campeonato difícil, nós vamos brigar por pontos fora de casa, que isso que faz a diferença lá na frente. Então, 2 jogos difíceis e a gente tem que fazer melhores apresentações do que a gente fez para conseguir esses pontos aí, como agora os elencos já estão ficando mais entrosados, o pessoal já está estudando mais, então tende a ficar cada vez mais difícil, né? Já Wesley Matos, um dos principais jogadores da equipe vilanovense desde o ano passado, deu declarações contundentes contra o Goiás. O zagueiro, que defendeu as cores do Esmeraldino em 2016, afirmou que há um certo ar de soberba na cúpula do seu antigo clube. O jogador afirmou que é preciso que o Goiás reveja seus conceitos e tenha uma postura de maior humildade. O atleta, de 32 anos, ainda declarou que o dinheiro não comprava tudo no futebol e que, se dependesse apenas disso, o Palmeiras seria campeão de todos os torneios. Já o meio-atacante Elias frisou que o grupo deve manter a cabeça no lugar e conter a euforia com a grande fase vilanovense. O jogador de 34 anos ainda citou a importância de se ter jogadores experientes no elenco para chegar longe na competição. A gente tem que ter essa noção, né? Até porque foram apenas 5 rodadas, é lógico que foi excelente o nosso desempenho, você fazer 13 pontos em 5 jogos é muito bom, mas eu acho que o objetivo maior ainda está por vir, então a gente tem que ter tranquilidade, manter os pés no chão. Aqui tem um grupo de jogadores experientes, a idade aqui é bem avançada, né? Em alguns atletas, eu sou um deles e já passei por muitas coisas no futebol, então aprendi muito. Eu acho que a gente tem que, a cada dia que passa, ter mais tranquilidade, porque a gente está pensando grande e com fé em Deus, no fim do campeonato, a gente vai ter uma conquista grande que vai ser bom para todo mundo.
O Vila Nova divide a liderança com o Fortaleza, com 13 pontos conquistados em 5 jogos e está na zona de acesso para a Série A. E por falar em Goiás, vamos trazer agora informações sobre o Esmeraldino. Atualmente, o time alviverde é o segundo colocado na competição, mas no critério de sofrer gols. Foram 11 tentos marcados na meta de Marcelo Rangel em 5 jogos da Série B. Tendo isso em mente, o Goiás se movimenta em busca de mais um zagueiro para a sequência da temporada. O nome da vez é o de Vitor Ramos, defensor de 29 anos que jogou com as cores da Chapecoense no passado. Entretanto, o experiente atleta, nascido em Salvador, não atuou esse ano, devido a uma tentativa frustrada de negociação com o futebol chinês. Recentemente, o jogador tentou acertar um retorno ao Vitória, mas a negociação não se concretizou. O Verdão possui em seu elenco 4 zagueiros. Entretanto, Ed Carlos está lesionado, David Duarte e Eduardo Brock, que foram titulares da maior parte da temporada, vem falhando bastante. Ainda Rafael Silva, com a 4ª opção do plantel. A equipe esmeraldina ainda conta com a expectativa da estreia de Renato Cajá. O recém-contratado para dar criatividade para o meio-campo do Goiás chegou a ser relacionado para o jogo contra o Fortaleza, no último sábado, mas ainda não disputou jogos pela equipe. O meia diz estar confiante para entrar em campo e ajudar a equipe e se pôs à disposição do técnico Ney Franco. Cajá ainda não atuou em 2018 e a última equipe que defendeu foi a Ponte Preta, no final de 2017. Apesar da confiança demonstrada em si mesmo, o meio-campista fez duras críticas ao modo de jogar do Goiás. Segundo o atleta esmeraldino, a parte tática do time está pífia e os adversários engolem a equipe em campo e o conjunto não tem demonstrado forças para reagir a isso. Por fim, Renato Cajá destacou a importância de abraçar o projeto de Ney Franco. O meia salientou a necessidade de seguir a tática do treinador e demonstrar mais força em campo para poder dar a volta por cima no campeonato. Além de Cajá, existe expectativa pela estreia do também recém-contratado Felipe Gedós. O meia de 24 anos foi emprestado ao Goiás pelo Atlético Paranaense e, caso seja regularizado até quinta, vai poder estrear contra o Guarani, pelo duelo de sexta-feira no Serra Dourada. E você vai poder acompanhar o jogo pela transmissão da Rádio Universitária. A equipe do Doutores da Bola vai fazer a cobertura da partida a partir das 7 horas da noite. Sintonize o seu rádio nos 870M ou pelo site www.radio.ufg.br para saber todas as emoções do duelo. Vamos falar agora sobre o Atlético, ocupando a atual 11ª colocação da Série B com 7 pontos em 5 jogos. O Dragão não está numa fase tão tranquila quanto a do Vila Nova, mas também não vem penando tanto quanto o Goiás. Contando com mais opções no seu elenco, o técnico Cláudio Tencati deu indícios de que pode fazer alterações na formação inicial. O próprio treinador admitiu essa possibilidade após o empate sem gols contra o Londrina na última sexta-feira aqui em Goiânia. Tencati utilizou André Luiz, Júnior Brandão e Renato Kaiser durante a partida e pelo menos um deles pode se tornar titular na próxima rodada contra a Ponte Preta. Além deles, o lateral Mascarenhas, que jogou desde o início contra o Londrina, deve ser mantido no time titular. No A Copa do Mundo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a Alemanha. Isso mesmo, ouvinte, hoje é dia de relembrar o 7-1, se é que alguém conseguiu esquecer. Bom, os alemães com certeza não esqueceram. Para saber mais sobre essa potência do futebol europeu, ouça agora o boletim de Gustavo Mota na voz de Tandara Reis. Apenas 2 vezes. Esse foi o número de edições da Copa do Mundo nas quais a seleção alemã não participou. A primeira foi em 1930, apenas porque, como muitas equipes europeias, os germânicos não tiveram interesse em jogar na competição que estava estreando naquele ano. A segunda foi em 1950, quando a seleção foi impedida pela FIFA devido ao clima pós-Segunda Guerra Mundial, quando as lembranças do nazismo ainda eram muito recentes. Além disso, após o conflito, o país estava dividido entre os vencedores do confronto. Fora essas 2 vezes, a Alemanha esteve em todas as disputas de mundiais. Apenas outra seleção na história conseguiu passar por todas as eliminatórias que disputou. Estamos falando do Brasil, a seleção canarinha, que coprotagonizou alguns dos momentos mais emblemáticos da história da equipe alemã e vice-versa. Para além do 7-1 na Copa de 2014, em solo brasileiro, quem não se lembra daquela final em 2002, quando a Canarinha venceu a Germânica por 2-1. Nome de peso no futebol mundial,
a Alemanha é tetracampeã do mundo. A última Copa conquistada foi em 2014, no Maracanã, sobre a Argentina. A vitória veio com um gol de Mário Götze, que consolidou uma grande fase ao grupo comandado por Joachim Löw. Além disso, sob o mesmo treinador, o grupo conseguiu no ano passado o título até então inédito da Copa das Confederações. Mas a história é das antigas. A primeira partida da seleção foi em 1908 contra a Suíça. E começou mal, porque tomou 5-3 dos adversários, durante o auge do nazismo. Entre 1938 e 1945, a seleção austríaca foi incorporada à germânica. Isso porque o país vizinho havia sido anexado militarmente. Outra mutação no grupo aconteceu após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando a Áustria voltou a ser um país independente e por isso retomou a sua seleção. Além disso, com a divisão do país, uma seleção passou a representar a Alemanha Ocidental e outra a Alemanha Oriental. Foi com a equipe ocidental que os alemães levaram os mundiais de 54 e 74, quando sediaram o evento. A partir de 72, disputaram todas as edições da Eurocopa, vencida naquele ano e novamente em 1980. Por outro lado, o grupo oriental, mais fraco, se classificou apenas para um Mundial e nenhuma Eurocopa. E o Mundial no qual a Alemanha Oriental participou foi justamente o de 74, na casa da vizinha capitalista. Ambas as equipes chegaram a se enfrentar na primeira fase com uma vitória histórica do Oriente por 1-0. Apesar disso, o lado socialista levou o ouro nas Olimpíadas de 76, marca que nunca foi atingida pelos vizinhos nem pelo time reunificado. A reunificação do país, em 1990, permitiu o fim dessa separação quando os atletas do bloco socialista se uniram ao Ocidente, isso na Copa daquele ano, vencida pelo grupo germânico. Mas, como curiosidade, foi do Oriente que saíram os melhores jogadores da equipe única. Estamos falando de Michael Ballack e Matthias Sammer, dois nomes importantes na virada do século. E desde então, a equipe reunificada conseguiu 2 títulos importantes, que foram a Eurocopa de 96 e o Mundial de 2014. A organização que mantém o esporte no país é a Federação Alemã de Futebol, fundada em 1900. A filiação à FIFA veio 4 anos depois e a ligação com a UEFA veio apenas em 54, quando administrava apenas o futebol do lado ocidental. Após 90, a federação voltou a controlar o desporto em todo o país. E o futebol praticado por lá é dos mais fortes. Entre os times de maior destaque, podemos citar Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Frankfurt. Esses são nomes que, se você for minimamente antenado no mundo dos campos, já deve ter ouvido por aí. E se for para falar de jogadores históricos, muitos vão ficar de fora. Mas vale citar alguns, como o Klinsmann, que balançou as redes 11 vezes em 3 Copas do Mundo, sendo campeão mundial em 90 e campeão europeu em 96 como capitão do time. Outro que merece destaque é Franz Beckenbauer, o único junto com o nosso Zagallo a vencer o Mundial como jogador e como treinador. O primeiro título veio em 74, o segundo em 90, mas a seleção atual também tem os seus destaques. O grupo agora vai disputar a Copa da Rússia, fazendo parte do Grupo F, treinados por Joachim Löw. Nomes como Thomas Müller, Mesut Özil e Nils Peterson prometem fazer história nesse Mundial. Que essa camisa já tem as suas marcas, não podemos duvidar. Sobre os torcedores brasileiros, 7 marcas para ser mais exata. Mas com a rivalidade à parte, podemos esperar desse grupo novamente um grande futebol. Dandara Reis com informações de Gustavo Mota para o Estação Esportiva. Futebol pelo mundo. Na noite de ontem, o Grêmio encarou o Monagas da Venezuela pela Libertadores da América. Com um time misto, o tricolor gaúcho marcou nos acréscimos e se classificou para as oitavas de final da competição. Com um gramado em condições precárias e com muita emoção, os brasileiros tiveram dificuldades para encontrar espaços na defesa venezuelana. Na primeira etapa, Cícero conseguiu acertar a trave e cobrança de falta, mas a melhor chance ficou nos pés de Alisson, quase na pequena área. Na parte final da peleja, o Grêmio chegou ao seu gol após uma mudança de Renato Portaluppi. Ramiro passou a jogar na lateral com a saída de Madison para a entrada de Lima. Mais livre para avançar de trás, o camisa 19 arriscou de longe, um chute fraco, rasteiro e despretensioso, mas o goleiro Baroja não conseguiu defender. 1-0 para os gaúchos. Contento, parecia que o placar do jogo já estava definido, mas só parecia, viu, Augusto?
Aos 46, Luiz Gonzalez conseguiu driblar Ramiro e cruzou na bola na área, e Kahneman desviou contra o próprio patrimônio. Pois é, Paulinho, mas 1 minuto depois, o embate teve mais uma reviravolta. Em cruzamento de Cortez, Cícero foi derrubado na área. Pênalti para o Grêmio aos 51, Jailson converteu a penalidade e garantiu o triunfo tricolor. Com a vitória, os gaúchos chegaram aos 11 pontos e estão classificados para o mata-mata da competição. Na última rodada da fase de grupos, Renato Portaluppi e seus comandados disputam a vaga de primeiro colocado do grupo 1. O Flamengo também entra em campo hoje pela 5ª rodada da fase de grupos do Torneio Continental. E o adversário dessa vez é o Emelec. Em caso de vitória, o time carioca garante a vaga para a próxima fase da Libertadores. Vale lembrar que esse vai ser o primeiro duelo da competição de 2018, em que o rubro-negro vai contar com a presença da torcida no Maracanã. Uma vez que o clube cumpriu punição de 2 jogos por conta do caos promovido por alguns torcedores na decisão da Sul-Americana em dezembro do ano passado. O Urubu é vice-líder do grupo 4 com 6 pontos, 5 a menos que o River Plate, líder da chave. O duelo está marcado para as 9h45 da noite. No grupo 8, o Palmeiras vai encarar o Júnior Barranquilla pela 6ª e última rodada da chave. O Verdão joga para confirmar a melhor campanha da fase de grupos, com 13 tentos em 15 disputados. Ou seja, até agora a equipe paulista tem 4 vitórias e 1 empate no torneio. A peleja contra a equipe colombiana vai acontecer logo mais às 9h45, na Arena Palmeiras. Pela Copa do Brasil, a Chapecoense vai receber o Atlético Mineiro na Arena Condá, às 7h30 da noite. Vale lembrar que no primeiro confronto as equipes ficaram de 0-0. Isso mesmo, Paulo, e quem vencer o embate de logo mais avança para as quartas de final da competição. O novo empate leva a decisão para os pênaltis. Pois é, Augusto, enquanto a Chape e o Galo definem quem avança para a próxima fase do torneio, Atlético Paranaense e Cruzeiro disputam o jogo de ida das oitavas de final. Exatamente, Paulo, o duelo está marcado para as 9h45 da noite na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo de volta só vai acontecer no dia 16 de julho, depois da Copa do Mundo. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária, são 6h49. Um gol para a história. O lateral esquerdo Nilton Santos completaria 93 anos hoje. Por isso, o quadro Um Gol para a História homenageia o ex-jogador do Botafogo e da seleção brasileira. Há exatos 93 anos, nascia na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, Nilton Santos, considerado o maior lateral esquerdo de todos os tempos. O jogador se destacava na posição por fazê-la de uma forma inovadora. Nilton conseguia atacar e defender de um jeito monstruoso. O lateral jogou com apenas 2 camisas em toda a sua história, a do Botafogo e a da seleção brasileira. E com ambas, Nilton Santos construiu um legado que poucos conseguem no futebol. O atleta estreou no time da Estrela Solitária em 1948, após ser descoberto por um oficial da aeronáutica, enquanto atuava no serviço militar. Em suas 718 partidas pelo Botafogo, onde atuou por 16 anos, Nilton Santos conquistou 4 campeonatos estaduais, além de títulos internacionais. Na seleção brasileira, o boleiro brilhou. São tantos títulos que dá gosto de falar. A estreia pelo Brasil foi em 1949, pelo Sul-Americano, que aconteceu aqui mesmo no país. E adivinha, a seleção brasileira foi campeã. Um ano depois, participou de sua primeira Copa do Mundo e ficou com o vice-campeonato. Em 1952, foi campeão do Pan-Americano com a seleção. E para se consagrar, foi bicampeão mundial, conquistando as Copas de 58 e 62. Tá bom ou quer mais? Um dos momentos mais marcantes da carreira de Nilton Santos foi quando ele marcou um gol na estreia da Copa de 1958, contra a Áustria. Naquela época, não era comum os laterais irem para o ataque. Nilton saiu da defesa, driblou quem encontrou pela frente e marcou um golaço. Mas calma, ainda não é o gol que tem uma narração histórica. Esse aí fica por conta do jogo na seleção brasileira na Copa de 1962, no dia 21 de abril.
A partida foi contra o Paraguai. O Brasil goleou por 6-0 e Newton marcou o quarto. Ouça esse momento especial na voz de Valdir Amaral pela Rádio Globo. Toma posição ao nível da linha intermediária, frente ao túnel do Brasil de Djalma Santos. Solta para Didi, lá vai o termômetro da Copa. Joga a bola branca na esquerda do ataque do Brasil para Pepe. Ele amortece para Nilton Santos, que vai na função de sexto atacante, invade a área paraguaia. Atenção, cruzou o tiro. Gol do Brasil! Nilton Santos, uma arrancada espetacular. Cruzou o tiro, a bola venceu o arqueiro Aguilar, à esquerda da sua baliza. É o quarto gol da seleção de ouro do Brasil nessa Copa Oswaldo Cruz. Pelo meu cronômetro, exatamente 7 minutos na fase final. Agora, Brasil, 4, Paraguai 0, Cabrão. É o prêmio à categoria, Valdir, é o prêmio à classe. É para mostrar também aos que não acreditavam mais em Nilton Santos. O homem veio lá da nossa intermediária, até a pequena área, e mandou sem defesa para o fundo da meta de Aguilar. Parabéns a Nilton Santos, lindo, lindo gol de Nilton Santos. E já diria o grande poeta, que migué pra quem sabe. Ainda em 62, no duelo contra a Espanha, Nilton derrubou o atacante Henrique Colar na área. Mas no momento que o juiz chegou no lance, o brasileiro cabreiramente deu 2 passinhos para trás e ficou de fora da área. O que fez com que o árbitro não marcasse uma penalização, mas apenas a falta. Nilton encerrou sua carreira em 1964, mas não deixou de fazer história após sua aposentadoria. Apelidado de enciclopédia devido aos seus conhecimentos de futebol, escreveu Minha Bola Minha Vida, que conta a trajetória do lateral nos campos. No dia 27 de novembro de 2013, Nilton partiu desse mundo. O ex-jogador sofria de mal de Alzheimer, mas a causa de sua morte foi infecção pulmonar. Diversas premiações pelo mundo. Ele foi eleito pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol o 9º maior jogador brasileiro do século e o maior lateral de todos os tempos pela Federação Internacional de Futebol. Em Palmas, capital do Tocantins, tem o estádio Nilton Santos em homenagem ao jogador, além do Engenhão, estádio do Botafogo, que também leva o nome do atleta. Hoje, Nilton Santos completaria 93 anos, e é uma honra para nós termos em nosso país um jogador que deixou um legado tão gigante. Daniela Vestiani para o Estação Esportiva. Giro Esportivo. O esporte inicial do bloco é o vôlei. Hoje, o técnico da seleção brasileira masculina, Renan Dalzotto, divulgou a lista de convocados para a Liga das Nações. O campeonato começa dia 25 de maio e a estreia brasileira vai ser contra a Sérvia, o país anfitrião. E para os desafios que estão por vir, o treinador chamou 21 jogadores escolhidos após o amistoso vencido ontem contra a China por 3-1. Vamos para a lista. Os levantadores são Bruninho, Thiaguinho e William. Já os líberos selecionados foram Thales, Thiago Brandley e Murilo. Entre os opostos temos Evandro, Wallace e Alan. Os centrais chamados foram Maurício Souza, Otávio, Isaac, Éder e Lucão. Fechando a lista com os ponteiros, temos Maurício Borges, Lucas Lô, Douglas Souza, Lipe, Leozinho, Rodriguinho e Vitor Birigui. Além da Liga das Nações, nesse ano a camisa amarelinha ainda vai ser representada no Pan-Americano em agosto. Em setembro, o Brasil ingressa no Mundial, que vai ser sediado na Bulgária e na Itália. Agora vamos falar da parte feminina da Liga das Nações. A seleção brasileira enfrentou o Japão hoje, às 3 da tarde. No ano passado, as meninas perderam para as japonesas por duas vezes. Mas dessa vez, as asiáticas ficaram só no cheirinho. As brasileiras ganharam por 3-1 e finalmente pontuaram na competição. No último set, a experiente oposto Tandara anotou incríveis 20 pontos. Esse resultado veio depois de uma derrota também por 3-1, logo na estreia contra a Alemanha. O próximo confronto vai ser amanhã, contra a Sérvia, às 5 da tarde. Ainda falando dos representantes brasileiros no mundo dos esportes, 4 surfistas avançaram para as quartas de final do circuito mundial de surf. Gabriel Medina, Iago Dora, Felipe Toledo e Michel Rodrigues fizeram bonito em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. Foram 4 baterias, cada uma com 3 competidores. A primeira delas era composta totalmente por brasileiros.
Felipe Toledo e Michael Rodrigues tiveram notas melhores do que Ian Gouveia, que deixou a competição. A outra chave com presença de brasileiro era a de número 3. Gabriel Medina foi o melhor da trinca, assumindo a liderança. Em segundo, o havaiano Ezequiel Lau também seguiu adiante e viu seu conterrâneo, Sebastian Zetz, voltar para o Havaí mais cedo. Na quarta bateria, Iago Dora se deu bem nas ondas aventureiras do litoral fluminense. O Brazuca teve desempenho soberano sobre os outros dois havaianos e também passou em primeiro. Vad Carmichael avançou, mas como vice-colocado. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária, são 6 horas e 57 minutos. E chega ao fim a Estação Esportiva dessa quarta-feira, dia 16 de maio de 2018. A apresentação foi minha, Paulo Emílio de Medeiros, e de Augusto César. Produções e reportagens de Augusto César, que sou eu, Daniela Vessiani, Fabrício Vera, Gustavo Mota, Paulo Emílio de Medeiros e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Vessiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boratti. Trabalhos técnicos de Clóvis e Sandro. Estação Esportiva é produzida por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 3521 1936. Uma boa noite, ouvinte, e boa noite a você, Paulo. Boa noite, Augusto. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com o programa A Voz do Brasil. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.